o que nós fazíamos era o seguinte: ouvir o que o trabalhador quer e fazer com que os líderes fizessem. Eu não queria... O Equador, o encarregado é chamado capataz, na sua essência. Digo, não, capataz para a gente é aquele que dá chicotada. Vamos transformar esses homens em líderes. No mundo corporativo, se você ouve e não escuta, paciência. Talvez você não tenha o sucesso tão rápido quanto deveria ter. Já estava há 10 anos no Equador, já na segunda, e aí veio uma missão. Você vai para Angola, no pós-guerra. Lá o drive agora tem que qualificar as pessoas, o país está voltando à normalidade, trabalhar em infraestrutura e formar a mão de obra angolana. Olá pessoal, dia 8 de janeiro, este é mais um Fala Carlão especial de sábado. Aliás, eu tenho uma verdadeira adoração pelo meu Fala Carlão especial de sábado, que a gente aqui conversa, a gente inverte as coisas, a gente fala de gastronomia, a gente fala de cultura, a gente fala de viagem, a gente fala de tudo um pouco, e é o que vai acontecer hoje aqui nesse Fala Carlão especial de sábado. Antes de mais nada, eu quero lembrar a todos vocês o seguinte: eu tenho um amigo, o meu querido Cid Romeu Barros, o Cid Barros, do alto dos seus quase 90 anos, ele me ensinou sempre que a melhor coisa do mundo são os amigos dos amigos, porque eles já vêm todos triados. Ele fala assim, viu? Então é o seguinte: como hoje eu estou aqui do lado de um amigo, o Jeffrey falou assim um dia para mim: Carlão, você já entrevistou o Genésio? Eu falei, não. Mas então, eu falei, vou entrevistar imediatamente, e eis aqui a gente nesse Fala Carlão especial de sábado, mandando um abraço para o Jeffrey Abrams e dizendo para ele: Jeffrey, olha aqui, quem está aqui do meu lado hoje é ninguém mais, ninguém menos que o homem Genésio Lemos Couto. Ele é autor deste livro aqui, Luz, Câmera, Gestão. Eu adorei o livro, eu leio, viu? Ele mandou esse livro com uma dedicatória incrível, está aqui. Amigo Carlão, não é uma obra literária, mas uma tentativa de registro de uma trajetória. Forte abraço. Cara, uma honra muito grande poder estar aqui conversando com você. Obrigado por você de aceitar o nosso convite para ter esse papo, viu, Genésio? De imediato, Carlão, e você, quando você diz assim, prateleira de cima, aí eu digo assim, vai ser uma honra eu estar aí. E quero agradecer a Jeffrey por essa oportunidade, por essa ponte, que o amigo do amigo já é amigo direto. Tenho a certeza disso, e é uma honra estar com você aqui. Pois é, ele falou de ponte, né, gente? Se tem uma coisa que esse homem construiu ao longo da vida, são pontes. E hoje eu vou fazer eu vou inverter um pouquinho o nosso Fala Carlão aqui, que eu sempre começo falando lá de trás, falando de como foi a formação. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou deixar tudo para o final. Eu vou deixar para falar que ele nasceu em Salvador no final. Eu vou deixar para falar que ele é mestre de capoeira lá no final. Então é o seguinte, vai ter muita coisa gostosa para a gente conversar aqui. Mas agora eu quero falar com o executivo que chegou a vice-presidente de pessoas, comunicação. O homem é uma fera aqui, e ele vai falar um pouquinho para nós dessa experiência dele, uma experiência que começou no Brasil, uma experiência internacional. O homem morou fora do Brasil muitos anos, 15 anos, e queria que você começasse um pouquinho por aí, por essa experiência de morar fora do Brasil. A oportunidade de ser um expatriado, a primeira coisa, você não pode pensar em outra coisa senão deixar um legado. Se você for escolhido para para ser expatriado, e eu fui pelo Grupo Odebrecht na década de 90, eu digo, se a empresa me identificou, eu tenho que deixar um legado. E quando a gente é expatriado, a gente vai para transferir conhecimento. Só, Carlão, que nessa andança de 15 anos, eu tive vários desafios, mas tem uma que é recheada. Antes de falar desse desafio, eu preciso mostrar para o cara que está assistindo que eu li o livro, viu, gente? Um livro espetacular, um livro que... sabe a história? Sabe o que é legal desse livro? É assim, um livro, o nome Luz, Câmera, Gestão, pode sugerir um livro de consultoria, que vai falar com
com as empresas, enfim. Mas não, é um livro que conta a história vivida. E isso que é muito legal. E dentro dessa história vivida, eu não imaginava nunca que eu ia receber aqui no nosso Fala Carlão uma pessoa que teve que lidar, por exemplo, com um sequestro. Então, vamos começar essa história? Essa história... Essa é recheada de decisões e de emoções, definitivamente. E foi o maior dilema da minha vida. Eu não fui sequestrado, mas eu era vice-presidente de uma empresa lá de construção, mais de 4 mil colaboradores que a empresa tinha mais ou menos 50 expatriados entre brasileiros e colombianos. E, de repente, em um espaço de tempo curtíssimo, nós tivemos 4 colaboradores sequestrados, notícia nacional, onde você, de repente, como eu executivo, e tinha que tomar decisões, juntamente com a equipe, com a minha liderança, que era o presidente, mas isso estava no meu escopo de atuação resolver, que era recursos humanos. Então, dar alento e conforto emocional à família que tem seus sequestrados, você não imagina a carga emocional do executivo que tem no equilíbrio para fazer isso. Eu fico imaginando que é mais ou menos como as pessoas que, por exemplo, têm que cuidar de gente que está num hospital, que precisa passar muito tempo. A pessoa que está cuidando da pessoa que está doente, ela, se não tomar cuidado, ela fica doente também. Exatamente. Você tem que buscar o seu equilíbrio e aí não existe experiência, porque ninguém teve essa experiência. O que vai valer aí, Carlão, é a vivência da pessoa. O que você passou antes de chegar ali, como você construiu sua carreira, é que vai dar o sucesso a você. E a minha vivência e as minhas experiências anteriores que me deram a vivência, me deu esse equilíbrio. E aí vem outra, a interagir com autoridades locais, onde Equador era proibido, não sei a legislação hoje, você pagar qualquer coisa de sequestro, ao invés que na Colômbia não. E aí o pior, pega os sequestrados, os meus colegas, e levam para outro país. Então você está tratando ali, mas você não sabe o que é que está acontecendo com ele, porque ele está fora do país. Aí esse foi que eu relato bem no livro, a pressão dos sequestradores de negociação. E aí você vem juntamente com o presidente e com as equipes envolvidas, qual a estratégia? Você negociar direto, você usar autoridades locais ou você usar empresas estrangeiras? E aí vem um outro ponto. Você tem 4 mil empregados, 4 mil colaboradores perguntando diariamente, e se fosse eu, o que é que a empresa ia fazer? E a gente comunicando para manter o ambiente, inclusive no próprio local do sequestro, manter viva a produtividade, sem perder, porque tínhamos prazos com o governo. E vamos fazer um comitê para cuidar desse sequestro. E aí vem o seguinte, o mais difícil não foi lidar com o sequestrador, o mais difícil é você dar o alento de esperança e confiança à família e aos filhos. Esse foi um momento grande, de grandes decisões e de grande carga emocional. A sorte, Colômbia indicava historicamente que os sequestros lá levavam 9 meses para ser resolvido. Mas quando era de um país como o Equador e ia para a Colômbia, poderia ser resolvido. A média eram 65 dias. E a equipe diretamente resolveu o sequestro depois de 62 dias. Trouxemos com vida. E aí tem as histórias desses 62 dias, porque é o seguinte, isso é para a vida da gente. Não adianta você planejar, o inesperado vai sempre acontecer. Ah, isso é verdade. E o inesperado aconteceu. Eu tive que treinar um advogado
que voluntariamente hoje ele já não está mais entre nós, mas não pelo sequestro, pelo percurso da vida. E esse homem, quando vai para a primeira rodada de negociação em um lugar, esmo numa selva, no aeroporto ele tem um infarto. Esse era um inesperado. Aí retoma como dar satisfação que a pessoa não ia no sistema de comunicação e como arranjar um substituto para ser treinado. Para esse processo, não era uma negociação. E esse sequestro, mais outros que houve na sequência, deu origem ao filme Prova de Vida do ano 2000. Um filme bastante conhecido de todos aí, que é a Prova de Vida. Então, esse filme inspirou. Agora, o que de tudo isso hoje que eu utilizo nas palestras é o que está por trás disso. Planejamento, fazer a equipe certa, escolher as pessoas certas para um comitê de crise, você exercer o processo de comunicação e outra, a gente ter coragem que o ser humano hoje teme, e principalmente no mundo corporativo, demonstrar suas vulnerabilidades. E quando você tem um líder, como eu tive, que demonstra vulnerabilidade, eu demonstrei vulnerabilidade no processo, mas o meu líder trabalhou ali, ele como presidente, eu como vice-presidente que estava na frente dessas soluções com a família e com os trabalhadores, ele transformou minha vulnerabilidade numa fortaleza. Ô Gerésio, inclusive nessa história aí nessa relação com a família, né, tem a história da menina, da filha, né, que você tem uma história com um urso de pelúcia e tal. Eu queria que você falasse sobre esse tema. Essa história, inclusive, eu pedi licença à pessoa envolvida, eu não coloco o nome dele na história especificamente, mas ele, inclusive, me deu um depoimento, 21 anos depois, Carlão, ele me deu um depoimento, que eu utilizo isso na palestra, o quanto isso tinha marcado até então. Ele tinha uma filha de 5 anos, e a mãe, seu pai está viajando, não comunicou à filha. Aí a revista da época publicou o sequestro. E aí? E aí, meu amigo, a criança chega na escola, aqui está a publicação na época, chega na escola, as crianças, seu pai vai morrer? Seu pai vai morrer, ele não vai voltar. Meu Deus. Aí a mãe leva para a psicóloga e disse o seguinte: eu preciso que ela converse com vocês. Aí eu digo, caramba, eu não sou psicólogo. Eu não posso mostrar a prova de vida porque ele estava com barba por fazer, as fotos. Mas eu posso mostrar a voz, que uma das provas de vida era a narração do resultado dos Jogos do Equador do domingo à noite. E apresentava a prova de vida na segunda, numa fita gravada. Eu me lembro, ela chegou na minha sala com o urso. Aí eu disse, seu pai vai voltar. Diz que tinha 2 sentidos aí, né? Uma mãe já não queria criar um fato novo com a filha, vai dizer, olha, vamos conversar com os chefes de seu pai, e que ele está tudo bem. O outro era uma pressão também psicológica para a empresa resolver o problema. Porque, como não era um brasileiro, e nós éramos uma empresa brasileira, existia uma dúvida no mercado. Eles são equatorianos, a empresa não vai se preocupar muito em resolver o problema. E não, para a gente a direção da empresa, a cultura da empresa era um ser humano, eram seres humanos independente da nacionalidade. E nós já nascíamos na diversidade e já estávamos na diversidade cultural, de raça, de que fosse, já existia esse DNA na empresa da diversidade. Então, para a gente era indiferente, a gente sofria do mesmo jeito. E aí veio esse caso e ela pediu para que o urso passasse a dormir com o pai dela, que eu mandasse o urso para ele dormir com ele, assim ele cuidava dela, o urso dormia com ela, ela queria que dormisse com o pai.
claro e evidente que eu não mandei o urso, mas no resgate a primeira coisa que a gente fez foi botar o urso na cabeceira dele. Eu expliquei e quando ela foi visitar estava o urso lá e ele simulou que estava com o urso anteriormente. O sopro. E isso vem as histórias, né? Normalmente eu poderia dizer, eu não tenho esse elemento da psicologia para cuidar de uma criança. Mas o problema você tem que enfrentar sempre. E outra, deixe a sua porta aberta sempre. Porque você ouvir as pessoas, ela lhe dá soluções e lhe conforta em determinadas coisas. Ou lhe tira da acomodação para você pensar melhor. E eu, nessa experiência, eu digo, não, seja o que Deus quiser, e a criatividade e a inspiração. É evidente que nós choramos juntos. Olha, essa história é uma história que teve, graças a Deus, um final feliz, mas eu acho que isso é uma coisa que ensinou e ensina para a vida, né? Para o resto da vida. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui, porque essa passagem sua é a sua segunda vez do Equador. Mas na sua primeira vez, você falou um negócio interessante, que é a história do ouvido, né? Eu sempre gosto de falar muito isso, a gente costuma não escutar muito, ou não escutar o tanto que a gente deveria escutar. E eu sempre falo isso, eu sempre lembro da minha mãe, que a minha mãe, a única coisa que ela queria de mim era que eu pudesse ouvi-la, né? Não é nada, ela queria falar e queria um ouvido para escutar. E aí eu queria lembrar da sua primeira passagem lá pelo Equador, porque tem uma história muito interessante, uma história da Kombi, uma história de uns motoristas. E eu queria agora, vamos voltar um pouquinho lá atrás e falar uma coisa talvez um pouquinho mais suave. Olha, em 89, eu fui designado, foi minha primeira expatriação. Eu tinha 9 meses de empresa e disse, olha, tem um problema sindicato no Equador. Adoro os sindicalistas, ele lá e eu cá, e às vezes a gente na mesa também conversando. E eu vim para resolver um problema sindical. Olha, é um problema de 3 meses. E aí, Carlão, você vai sem família. Eu digo, eu não vou sem família. Eu tenho que ir com família. Mas só são 3 meses. Eu digo, não, eu não fico nem 3 meses com a minha família, sem a minha família. Tem que ir comigo. Aí, a empresa, depois de algumas discussões, e eu cheguei até para convencer, eu disse, olha, eu não tenho maturidade sexual para ficar 3 meses sozinho. Vamos ter problema familiar. A empresa aí sensibilizada com isso, eu acho que eu sensibilizei ela, então vá com a família. E olha, não foram 3 meses, foi 1 ano. Nossa. Chego no Equador, um problema sindical. Você falou a questão de ouvir. E minha mãe também me lembra. Minha mãe dizia assim, você não me faça de ouvido de mercador. Porque o ouvir é o mecânico, é o som. E escutar é o processamento do som. E hoje, infelizmente, as pessoas ouvem e não escutam. E isso é importantíssimo. Até no mundo empresarial, você quando está passando a informação, tem pessoas que ouvem e não escutam. E você trabalha para as pessoas escutarem no banco da escola. Você, professor, dá e chama no processamento. No mundo corporativo, se você ouve e não escuta, paciência. Talvez você não tenha o sucesso tão rápido quanto deveria ter. Então, ouça e escute. E foi sempre foi. Chego no Equador, me deu vontade de voltar no mesmo dia, no mesmo avião, porque o canteiro de obra estava tomado dos trabalhadores sindicalistas e colocaram dinamite nos escritórios. Eu me lembro que eu saí do avião, fui diretamente com a pessoa que eu ia apoiar nesse processo de negociação, direto para a polícia. Era um Ômega, o carro da polícia, carro bonito, com aquele microfone, e ele chegou na porta do canteiro da obra, tirou o megafone, que ele fica na porta assim, e mandou que os sindicalistas evacuassem do canteiro em 10 minutos. Ele pegou o megafone de lá da guarita e gritou,
e eu lhe dou 3 minutos para você sair daqui com a bomba dinamite na mão. Me deu vontade de voltar no mesmo voo, correndo, de voltar. Eu digo, é esse... A empresa sem estabelecer uma cultura, eu percebi que o grande problema era o seguinte: os sindicalistas, todos eles eram motoristas. Era uma obra que tinha um perímetro de 93 quilômetros. Era um canal de irrigação, onde a empresa se descuidava um pouco e os motoristas eram um pombo-correio e criavam uma falsa liderança porque ele se comunicava com o departamento de pessoal de uma queixa. Eu percebi logo isso, fiquei uma semana comendo nos refeitórios de campo e eu senti logo uma diferença, é um costume local. Quando eu entrei na fila, eu não levei meu talher. Quando eu cheguei, recebi o bandejão, todo mundo ficou me olhando, eu tinha que trazer a minha colher, a minha cuchara, e um trabalhador disse, tirou do bolso, eu tenho uma para você. Eu, na mesma hora, ele tirou do bolso dele, trabalhando o dia todo, e comi. Isso eu ganhei ponto já. Entendi. Cara, esse é dos nossos. Bom, entendi que era uma questão de comunicação. Aí eu pedi uma Kombi, importei uma Kombi do Brasil e botei oficina ambulante, escritório rodante. E aí passei a esse perímetro para quebrar a comunicação com o sindicalista e fazer diretamente com a empresa. Essa foi a última greve que se teve lá. E nós começamos a criar uma cultura e fazer uma concorrência de comunicações sindicalistas. Porque o que nós fazíamos era o seguinte, ouvir o que o trabalhador quer e fazer com que os líderes fizessem. Eu não queria, o Equador, o encarregado é chamado capataz, na sua essência. Digo, não, capataz para a gente é aquele que dá chicotada. Vamos transformar esses homens em líderes. E trabalhamos isso, trabalhamos a cultura da empresa. E eu digo que o Equador foi o país que a Odebrecht mais expatriou profissionais fora do Brasil. Depois tem o Peru, mas o Equador foi o país que mais qualificou as pessoas. Ô Genésio, vamos lá, do Equador, vamos lá para a África, vamos mudar de continente agora, porque o senhor morou quantos anos? 5 anos? Eu morei 5 anos em Angola, no pós-guerra, em 2003, onde o país estava em guerra há 30 anos, guerra civil, e nós fomos para estabelecer a infraestrutura e também qualificar a mão de obra nacional. Qual que é para a gente resumir, porque estão me informando aqui que esse trem está voando, o negócio aqui passa rápido. Quais são as dificuldades? Eu fico imaginando, se você, para liderar, e você está falando de pessoas, até tem uma passagem lá no seu livro falando sobre isso, sobre levar a liderança aqui, e vocês escolheram, nem todo mundo que foi aprovado, tem gente que não chegou, nem se apresentou no aeroporto. Como é que é a dificuldade? Olha, eu sou baiano, nasci em Salvador, eu tenho uma história, que eu comecei a jogar capoeira com 8 anos de idade, no centro histórico da Bahia, Pelourinho. Eu já vivi na diversidade, minha família muito simples, e nos acostumou a não ter discriminação, a trabalhar e atuar numa diversidade. E eu aprendi capoeira Angola, pratico até hoje, desde os 8 anos de idade. E aí vou para Angola. No Equador, eu já estava há 10 anos no Equador, já na segunda, e aí veio uma missão. Você vai para Angola, no pós-guerra. Lá o drive agora tem que qualificar as pessoas. O país está voltando à normalidade, e trabalhar em infraestrutura e formar a mão de obra angolana. E eu fui como diretor de planejamento, recursos humanos e financeiro. 1 ano depois eu deixei o financeiro porque cresceu muito as operações, precisava se dedicar ao planejamento, à comunicação e às pessoas. E eu fui para Angola com uma dosagem lúdica da origem da capoeira Angola. Que a capoeira nasceu no Brasil, mas foram os bantos, que hoje são angolanos, que foram no Brasil e que desenvolveram a capoeira, e o berimbau é de Benguela. Bom, o Benguela é uma província angolana. Resultado,
Eu fui para lá com uma dose lúdica, quebrei a cara. O angolano não queria nada lúdico. O angolano queria o seguinte: eu estou pagando a empresa, eu estou pagando a você, eu quero o seu conhecimento para que a gente se desenvolva. Aí vem o clique para você captar rapidamente isso e você mudar de imediato. E eu senti que era isso mesmo. E aí começou o nosso processo de valorização dos angolanos e, inclusive, nós fizemos um programa, Havemos de Voltar, que aproveitando a cultura local, que era um poema de Agostinho Neto, o grande patriarca da independência de Angola. Primeiro presidente também, depois dos portugueses, angolano. E pegamos esse Havemos de Voltar, que ele ressalta o desejo de voltar para a sua terra. Nós fizemos um programa com o gabinete do governo, da presidência da República, trazendo angolanos que estavam no Brasil há 8 anos, à beira da marginalidade nas favelas. Qualificamos com o SENAC, 9 meses depois levamos eles para Angola. Isso era um esforço voltar para Angola. Depois, já com um outro núcleo daqueles que tiveram condições, filhos de angolanos que foram estudar na Europa, nós trazendo para isso. E aí, em 2005, haveria a primeira eleição depois do acordo de paz. E aí criou-se um problema muito grande, que o governo queria que todos abaixo de entre 18 e 24 anos se apresentassem para se alistar. E aí pensavam que a guerra ia voltar. A rusga, o capítulo chama A Rusga Vai Voltar. E aí, Carlão, saiu um decreto assim: as empresas têm que criar condição de que essas pessoas se apresentem. Criar condição vai desde eu amarrar todo mundo, botar num caminhão e entregar lá para se alistar. A interpretação é ampla. E as empresas, aqueles que se apresentarem, as empresas pagam até aquele dia, suspende o contrato e paga o passivo, os direitos dele até aquele dia. Deixa o contrato suspenso e eles voltam. Só que os angolanos não entenderam assim. Eles queriam o quê? Eles queriam que pagasse a ele a indenização como se a gente estivesse demitindo. Vou lhe dizer, nessa época, eram 1.400 empregados no mesmo local. Esses homens, nós tínhamos uma folha de pagamento, vamos dizer assim, prevista para, é hipotético, 600 mil kwanza. E para a indenização era 6 milhões de kwanza. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Nós tivemos o quê? Eles se revoltaram, começaram a quebrar o canteiro. Ficou o presidente da empresa, ele não saiu, ele ficou ali. Aí eu fui para frente deles, e muitos deles já com drogas ilícitas, porque isso começou às 7 da manhã. E aí nós tivemos no meio deles, e o sindicato deu as costas para mim. Essa hora eu dei valor ao sindicato. Se tivesse a presença de uma liderança local, seria muito bom. Então, nós senti a ausência do sindicato, porque o sindicalista não tinha, era uma falsa liderança, e saiu e abandonou as funções do sindicato. Aí eu disse, no meio daquela confusão, eu digo: vocês nunca estiveram contentes com o sindicalista que representava vocês, certo? Isso. E aí era palavrão, também com palavrão com o branco, né? Eles já chamavam de pula, que é o branco pejorativo. Eu digo: então vamos eleger aqui o verdadeiro representante de vocês. E aí vem o Espírito Santo. Sim. Aí aquela iluminada, eu olhei o cidadão, que já tinha ele tinha uma afinidade com a comunicação e com a liderança. Aí fui lá entre uns 20 que estavam assim, consegui agarrar ele por aqui. Aqui está o líder de vocês.
vocês aceitam? Aceitam! Aí pronto. Fui caminhando com eles para o auditório e aí conseguimos. Chegou o exército, inclusive de helicóptero, já querendo apoiar, porque era uma obra importante. E ele chegou para mim, um coronel, me lembro bem, e ele disse, olha, eu não saio do quartel para não deixar a mãe chorando. Eu digo, pelo amor de Deus, eu entendi a mensagem, eu não quero morte aqui. Nós vamos resolver. Veio o apoio, a presença de vocês, mas deixe que eu vou conduzir. Pedi na portaria que deixasse uma rádio entrar. Rádio eclesiástica, era a rádio da igreja. Quem podia falar do governo e que o governo não incomodava. Puxei mais ouvido uma rádio FM. Puxei eles, dei uma entrevista com um comitê criado naquele momento e a gente conseguiu resolver. E tivemos que pagar. Tivemos que ir atrás de efetivo, que era em dinheiro, mesmo vivo, dos 10 vezes mais o dinheiro que a gente tinha que ser pago. Bom, essa é a história, que são decisões e que você tem que se estruturar rapidamente para resolver determinados problemas. Mas nem de tudo. E eu tenho uma decisão boa para resolver aqui agora, que foi o seguinte, gente. Você que não perde nenhum Fala Carlão, eu estou conversando aqui com o Genésio Lemos Couto, autor desse livro aqui, Luz, Câmera, Gestão, um homem que tem quase 35 anos aí de carreira executiva e que agora está dedicado a, vamos dizer assim, a passar esse conhecimento todo para vocês aí. Eu acabei de decidir que a gente tem que tomar decisão na vida, né? Eu decidi que um programa só não dá conta aqui de ele trazer tudo que a gente tem que falar, porque você deve estar perguntando, mas Carlão, aqui é agronegócio, você fala que é prateleira de cima do agronegócio, até agora nós falamos de sequestro, falamos de construtora, de Equador, de África, e o agronegócio não entrou. Mas, pois é, o agronegócio vai entrar nessa conversa, mas isso vai ser no próximo sábado e eu conto demais com a sua audiência. Você topa? Fechado? Eu vou longe. É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê sábado que vem, aqui mesmo no nosso programa Fala Carlão.